Boa noite. Nós damos graças ao nosso Deus quando mais uma vez nós podemos abrir a sua palavra, podemos meditar na mesma. E eu gostaria de convidar a todos para abrirem as suas Bíblias novamente, Mateus capítulo 28. Nós já temos por quatro estudos considerado esse capítulo. Agora nós vamos tentar finalizar. Mateus capítulo 28, nós vamos ler versos 19 e verso 18, 19 e 20. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Diz: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós esperamos que Deus possa nos abençoar enquanto havemos de meditar na sua palavra. Nós já temos considerado a primeira parte do verso 18, quando o Senhor Jesus, diante dessa comissão, ele se apresenta, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Temos considerado também o verso 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Agora, ele diz depois, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para fazer um discípulo, a mensagem do Evangelho, ela tem que ser apresentada. Essa mensagem, ela vai confrontar o pecador. O pecador, então, entendendo a sua condição de pecador culpado, sendo levado ao arrependimento, sendo levado à fé no Senhor Jesus, ele é salvo. Agora, uma vez salvo, o verso diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, o próximo passo, ele é batizado, e depois no verso 20, ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, o primeiro passo é evangelizar, o segundo passo é batizar aqueles que foram salvos, e o terceiro passo é ensinar aquilo que é os mandamentos, aquilo que é as orientações de Deus para aqueles que são salvos. Agora, quando nós olhamos para o que o próprio Senhor diz aqui, após uma pessoa ser salva, ela deve ser batizada. O batismo, ele não tem a ver necessariamente com a salvação, tanto que uma pessoa pode ser batizada e não ser salva, ela pode ser salva e não ser batizada. Nós lembramos, por exemplo, daquele malfeitor que nos últimos instantes da sua vida, ele se arrependeu, ele creu em Cristo como seu Salvador, ele foi salvo, mas ele não deu esse passo de obediência passando pelas águas do batismo. Mas todos aqueles que são salvos e têm essa oportunidade, é uma ordem, é uma orientação do próprio Senhor Jesus, que aqueles que são salvos devem ser batizados. E nós vamos ver que a prática do batismo, ela foi praticada pelos apóstolos, ela foi ensinada pelo Senhor Jesus, e ela foi praticada pelos apóstolos. Logo no comecinho da igreja, Atos capítulo 2, verso 41, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, a igreja estava começando aqui em Atos, capítulo 2, e logo após a mensagem do Evangelho pregada pelo apóstolo Pedro,
confrontar os pecadores. Quando nós chegamos lá no verso 38, eles então compungiram os seus corações diante da mensagem e perguntaram: que faremos, varões e irmãos? E Pedro então diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E essas pessoas então, eles se arrependeram, eles creram em Cristo como Salvador, e agora aqui diz que aqueles que de bom grado receberam a palavra foram batizados. O batismo, ele é uma identificação com o Salvador. Aquela fé que nós depositamos em Cristo como nosso Salvador, talvez no silêncio do nosso lar, sozinhos, no momento quando nós somos batizados, nós estamos professando publicamente a nossa fé no Senhor Jesus. Nós estamos testemunhando da nossa fé em Cristo, de uma maneira pública, estamos identificando com o nosso Salvador, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Então aqui, a primeira vez que a mensagem do Evangelho foi pregada, e Pedro pregou essa mensagem, o Espírito operou poderosamente, e quase 3.000 pessoas foram salvas. E uma vez que eles foram salvos, nós vemos que eles foram batizados, cumprindo aquilo que era a vontade do Senhor. Caminhamos um pouquinho mais, eu separei 3 textos para a gente pensar nisso. Chegamos em Atos capítulo 8, aqui Filipe, o evangelista, ele vai apresentar a mensagem do Evangelho para o eunuco etíope. Quando nós chegamos no verso 35, diz: então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, anunciou-lhe a Jesus. Qual que foi a mensagem que Filipe apresentou para o eunuco? Apresentou não uma religião, não uma tradição humana, mas ele apresentou uma pessoa. Ele apresentou a pessoa do Senhor Jesus. Começando exatamente onde o eunuco estava lendo, o profeta Isaías, capítulo 53, quando ali apresenta o Senhor Jesus como o substituto, como aquele que haveria de morrer no lugar do pecador culpado. Então ele começa nessa escritura e ele anuncia a pessoa do Senhor Jesus. Ele anuncia as boas novas do Evangelho. Então, o eunuco foi confrontado com a mensagem do Evangelho. O eunuco foi levado ao arrependimento. O eunuco foi levado à fé no Senhor Jesus. O eunuco foi salvo. Agora, olha o verso 36. Indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? O eunuco entendeu a necessidade de dar esse passo de obediência através das águas do batismo. Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Agora, olha a resposta. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. Batismo é para aqueles que creem. É lícito se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Aqui, mais uma vez, sendo praticado aquilo que era a ordem do próprio Senhor Jesus, aqueles que creram foram batizados. Agora, o texto conclui dizendo que o Filipe
ele foi arrebatado, ele foi tirado daquele caminho, e o eunuco continuou seu caminho cheio de júbilo. Agora, salvo, identificado-se com o seu Salvador, agora ele continua a sua caminhada para ser uma testemunha viva do poder do Evangelho na sua vida. E o último verso, pensando nesse aspecto, daquele que crê deve ser batizado, Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e o verso 8. Diz: e Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Nós poderíamos, por exemplo, ver no caso do próprio Saulo de Tarsis, o próprio apóstolo Paulo depois, em Atos capítulo 9, nós poderíamos ver o carcereiro de Filipos, em Atos capítulo 16, após ele crer na mensagem do Evangelho, ele foi batizado. Mas eu quis tirar alguns textos exatamente para mostrar, primeiro, eles creram, depois eles foram batizados. Essa é a ordem do Senhor. Então, quando o Senhor Jesus nos comissionou, Ele nos comissionou a ir fazer discípulo. Como? Levando a mensagem do Evangelho. Agora essas pessoas dão ouvido à voz do Evangelho, são levados ao arrependimento, são levados à fé no Senhor Jesus, creem em Cristo como seu Salvador. Agora é uma ordem do próprio Senhor que essas pessoas devem ser batizadas. Ele diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, agora esta pessoa, ela é introduzida dentro da igreja local, ela passa a fazer parte da igreja local, ela é recebida como membro da igreja local. Mas essa pessoa agora, ela precisa de ser orientada, ela precisa de ser instruída, ela precisa de ser ensinada. O Senhor Jesus disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Agora, quando nós olhamos, por exemplo, para Efésios capítulo 4, não é o contexto nosso, não é falar sobre os dons, mas em Atos capítulo 4, verso 11, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Verso 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora, Deus, Ele concede àqueles que são salvos dons. Nós temos várias listas de dons, mas aqui nós encontramos nesta lista de dons 5 dons: apóstolos e profetas, que foram dons temporários, usados por Deus na fundação da igreja. Depois nós temos evangelistas, pastores e mestres, ou ensinadores. O trabalho do evangelista, ele pode ser exercido dentro do templo, mas o trabalho do evangelista, eu creio que é mais lá fora, onde ele leva a mensagem do evangelho ao pecador culpado, onde ele apresenta a mensagem do evangelho. O evangelista faz o seu trabalho, essa pessoa então, ela é salva. Agora começa o trabalho do pastor. Claro que aqui, quando o apóstolo Paulo estava falando de dom, Paulo não tinha em mente o que hoje se chamam pastores. O que hoje se chamam de pastores são homens que fazem um curso de teologia,
em uma faculdade, em uma universidade, e ali, após eles concluírem o curso, eles recebem então um curso, um diploma de pastor, e eles então começam a exercer como profissão esse trabalho de pastor. Quando Paulo fala de pastor aqui, ele está falando de uma pessoa que é dotada de dom de pastor, e essa pessoa agora dotada de dom de pastor, ele é dado à igreja para ser usado dentro da igreja local. Agora, se nós entendemos que pastor, dentro desse contexto, é dom, esse dom ele pode ser dado tanto a homens como a mulheres. Pode ter homens com dom de pastorear, mulheres também com dom de pastorear. Irmãos, e como faz falta nas nossas igrejas pessoas com esse dom de pastorear? Uma pessoa com dom de pastorear, primeiro ela tem percepção espiritual. Ela consegue diagnosticar necessidades do rebanho. Essa pessoa com dom de pastorear, ela consegue, ao olhar para o rebanho, para as ovelhas, ela consegue visualizar necessidades. E não somente isto, mas essa pessoa com dom de pastorear, ela tem interesse de cuidar, ela tem interesse de proteger, ela tem interesse de guardar, ela tem interesse de alimentar o rebanho. A figura do pastor dos nossos dias, talvez o pastor na vida secular, aquele que cuida das ovelhas, é uma figura muito perfeita para uma pessoa que tem o dom de pastorear. Um pastor de ovelha, ele observa o rebanho, ele visualiza necessidades e ele está pronto para auxiliar nas suas necessidades. Ele procura guardar o rebanho dos predadores. Ele conduz esse rebanho a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Como faz falta nos nossos dias homens e mulheres dotados e capacitados e que exerçam o dom de pastor. Agora, uma vez que a pessoa é salva, então ela vem para o convívio da igreja, então começa esse trabalho pastoral. Mas junto com esse trabalho pastoral, a necessidade do terceiro dom. Ele chama aqui mestre ou ensinador. Aquele que tem a habilidade de pegar verdades espirituais, que muitas vezes são complexas, e esmiuçar essa verdade, quebrar essa verdade em pequenos pedaços, a fim de que o rebanho possa se alimentar destas verdades. Ensinadores. Agora, é interessante, se Deus deu a mim, se Deus deu a você, o dom de ensinador, olha o que o apóstolo Paulo fala, Romanos capítulo 12, ali tem outra lista de dons, no verso 7, ele diz assim, se é ministério, seja em ministrar, se é ensino, haja dedicação ao ensino. É uma responsabilidade enorme daqueles que têm o dom, daqueles que receberam o dom, daqueles que exercem na igreja local esse ministério de ensinar. Sabe, quando a mulher, eu vou usar a mulher porque normalmente elas que são mais da cozinha, mas os homens também podem fazer a mesma coisa, mas quando a mulher, ela quer fazer uma sopa, por exemplo, ela pega
quanto é legumes, e ela pica tudo aquilo, ela coloca tudo numa panela e faz aquela sopa. Não é um processo demorado. Mas quando ela quer elaborar um prato mais bem elaborado, ela convida alguém para uma refeição em casa, e ela quer fazer aquilo bem agradável para aquela pessoa. Então ela planeja ali o arroz, o feijão, uma carne, uma salada, uma massa. Dá um trabalho enorme para fazer esse prato mais elaborado. O que eu quero aplicar com isso? Irmãos, nós como ensinadores da palavra, nós precisamos de ter o cuidado para não nos preocupar em fazer, vamos fazer uma sopa, vamos, joga tudo ali, faz um mexido. Não. O texto diz, e Deus te deu o dom para ensinar, haja dedicação ao ensino. Sabe, expor a palavra é um privilégio, mas expor a palavra é uma grande responsabilidade. Eu creio que deve ser a experiência de todos aqueles que expõem a palavra com responsabilidade. Sabe, quando tem o seu nome numa escala, passa horas e horas e horas e horas estudando, meditando, anotando, buscando encaixar o assunto, preparar o assunto para poder trazer um alimento saudável para a igreja local. Se você, se eu, tenho o dom, tenho o privilégio, tenho a responsabilidade de ministrar a palavra, nós precisamos de dedicação, nós precisamos de tirar tempo, comparando as Escrituras com as Escrituras, analisando o contexto, analisando o texto, para poder expor a palavra de Deus com simplicidade, sim, mas com clareza. É uma grande responsabilidade, quando nós subimos aqui, de alimentar o rebanho com um alimento sólido da palavra de Deus. Agora, é interessante nós pensarmos numa situação. Essa pessoa é salva, essa pessoa ela é batizada, essa pessoa ela é introduzida na igreja, mas normalmente essa pessoa ela não tem conhecimento bíblico. É verdade que o conhecimento, cada salvo tem a responsabilidade de buscar esse conhecimento bíblico. Mas aqueles que ensinam também têm a responsabilidade de preparar ensinos sadios para transmitir àqueles que estão ouvindo. Então, o Senhor Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Agora, quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26, diz assim, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Aqui havia em Antioquia um ensino sistemático da palavra de Deus por um ano. Todo um ano se reuniu naquela igreja e ensinaram muita gente. Havia dedicação em ensinar aqueles que tinham sido salvos. A igreja primitiva, essas pessoas foram salvas. Mas houve da parte do próprio apóstolo Paulo e daqueles que estavam com ele nesse ministério, dedicação para transmitir
os ensinos da palavra de Deus. E eu achei interessante a afirmação no final do verso: e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O que é um cristão? É um seguidor de Cristo. O que é o discípulo? Exatamente a mesma coisa. Um discípulo é aquele que está andando nas pisadas do seu mestre. Um discípulo de Cristo é aquele que está pisando nas pisadas de Cristo. Mas como é que aqueles que vão chegando vão aprender? Eles precisam de serem ensinados. Há uma responsabilidade de cada um daqueles que ensinam a palavra de apresentar o A, E, I, O, U da vida cristã. Depois apresentar o ABCD da vida cristã. Uma criancinha chegou em casa essa semana e ele falou para mim: tio El, eu já aprendi hoje o A, E, I, O, U. Ele tem 4 anos. Está aprendendo isso. Também eu estou aprendendo o ABC. E isso, a mesma coisa acontece na vida cristã. A pessoa entra na igreja, ele não sabe nada da vida cristã. Então ele precisa de ser ensinado as coisas simples, as coisas básicas da fé cristã. Mas por outro lado, não pode continuar com leite espiritual a vida toda. Essa criança que nasceu na família da fé, agora ela precisa de ser instruída. Ela começa com os princípios elementares, as coisas básicas da fé cristã. Mas ela precisa de começar a receber alimento mais sólido, alimento mais profundo da palavra de Deus, para que ela possa crescer espiritualmente. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 3, quando nós olhamos para Hebreus capítulo 5, qual que era o problema ali? Falta de maturidade espiritual. Havia tempo de vida cristã, mas imaturos, não havia crescido espiritualmente. Provavelmente, a deficiência não estava no ensino. Provavelmente a deficiência estava naqueles que ouviam a palavra, que não estavam progredindo espiritualmente. É responsabilidade daqueles que ensinam trazer ensino sólido, mas é responsabilidade também daqueles que ouvem aplicar esses ensinos na sua própria vida espiritual. Lá no texto de Efésios capítulo 4, nós consideramos verso 11, quando fala dos dons. Mas no verso 12, Paulo fala assim, tendo em vista ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus quer usar aqueles que Ele dotou com os dons, principalmente com o dom de ensinar, para o aperfeiçoamento dos santos. Essa expressão aperfeiçoamento dá-nos a ideia de que uma pessoa, quando ela é salva, Deus chama como ela está, mas Deus não vai deixar ela permanecer como está. Deus vai usar a palavra, Deus vai usar o Espírito, e claro, Deus vai usar os instrumentos para expor a palavra, para que através da exposição da palavra, essa pessoa seja aperfeiçoada, no aspecto de deixar práticas erradas e apegar a práticas corretas, práticas que condiz com a vida cristã. Então nós precisamos de ter esta preocupação. Agora,
quando nós olhamos para Segunda Timóteo, capítulo 2 e o verso 2. Paulo aqui ele estava escrevendo a Timóteo e a visão de Paulo, a preocupação de Paulo era com a sucessão na obra de Deus. Ele diz assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Paulo ensinou Timóteo. Paulo agora fala: Timóteo, o que você recebeu de mim, você passa isso, você ensina isso para homens fiéis. Homens fiéis que sejam capazes, que sejam idôneos para ensinarem outros. Nós vemos aqui 4 gerações: Paulo, Timóteo, esses homens fiéis e os outros. Paulo tinha esta preocupação de continuar passando a mensagem do Evangelho, continuar passando os ensinos da fé cristã. Quando nós buscamos, por exemplo, no dicionário, o que é ensinar, ensinar é o ato de passar o conhecimento para as outras pessoas. Eu adquiro o conhecimento das Escrituras e aplico esse conhecimento para a minha vida. Depois, eu pego esse conhecimento e aplico esse conhecimento para as outras pessoas. Isso significa que é o ato de ensinar. Tem pessoas que não têm essa habilidade, não têm esse dom de ensinar. Ele lê as Escrituras, ele aprende, ele entende, ele consegue aplicar para a sua própria vida, mas ele não tem a capacidade de ensinar os outros. Mas aquele que Deus deu esse dom, essa capacidade, precisa de usar esse dom e aplicar esse conhecimento que ele adquiriu para os demais, para que os demais tenham a oportunidade de aplicar primeiro na sua própria vida e depois aplicar também na vida dos demais. 2 Timóteo capítulo 3 e o verso 16. O apóstolo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Aqui o apóstolo, então, ele está falando da utilidade da Escritura, toda a Escritura. Qual que é a Escritura? São os ensinos que Deus deixou através dos evangelistas, que escreveram os 4 evangelhos, através dos profetas que escreveu os livros do passado, do Velho Testamento, através dos apóstolos que escreveram as cartas. Então, no contexto geral, ele diz: toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Onde é que nós vamos encontrar o ensino da fé cristã? Nas Escrituras. Onde é que nós vamos encontrar a orientação para as nossas vidas? Nas Escrituras. Onde é que nós vamos encontrar a repreensão, a correção? Também nas Escrituras. Então ele diz:
Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E o verso 17, ele diz assim: para que o homem de Deus, quem é o homem de Deus? É eu e você. O homem e a mulher, que é salvo, que é batizado, que é instruído pela palavra, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Perfeito aqui, a ideia é maturidade. Não é a perfeição no aspecto de dizer, olha, eu cheguei ao nível de perfeição absoluta. Nós não vamos chegar a esse nível. Mas diz, para que todo homem de Deus seja maduro, que ele tenha maturidade espiritual. E Paulo fala aos Efésios capítulo 4, qual que é o padrão? A perfeita varonilidade de Cristo. Esse é o alvo, esse é o padrão. Ah, mas eu não consigo. Mas nós precisamos de buscar essa maturidade, essa varonilidade. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado ou capacitado para toda boa obra. Deus vai usar a sua palavra, Deus vai usar homens e mulheres como instrumento, Deus vai usar o seu Espírito para aplicar essa palavra nos nossos corações, para nos aperfeiçoar a cada dia, para formar o caráter de Cristo nas nossas vidas. Então, o apóstolo, o próprio Senhor Jesus, ele disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É responsabilidade nossa passar para frente o ensino da palavra de Deus. Nós precisamos de oferecer ensinos saudáveis da palavra de Deus para aqueles que estão ouvindo. E o Senhor Jesus, ele faz uma última promessa no final do verso 20. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, nós temos pensado durante essas oportunidades sobre a comissão. É um trabalho difícil. Nós olhamos para a missão, ela é grande. Nós olhamos para o instrumento, ele é fraco. Mas nós olhamos para aquele que comissionou. É aquele que diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então nós levamos a mensagem do Evangelho, essas pessoas confrontadas pela mensagem são salvas, são batizadas, e agora nós precisamos de ensiná-las, orientá-las dentro das Escrituras, dentro dos ensinos da palavra de Deus. Nós não temos o direito de orientar, de ensinar, baseado nas nossas próprias ideias, baseado naquilo que nós imaginamos ser melhor. Mas nós precisamos de orientá-los e ensiná-los dentro das Escrituras. Ele diz tudo aquilo que eu vos tenho mandado. É uma tarefa difícil? Sim. Mas a promessa do Senhor nos encoraja. Eis que eu estou convosco. Nessa missão, nós não estamos sozinhos. Nós temos a promessa, nós temos a presença do Senhor conosco. Não apenas por um dia, não apenas por um determinado período, mas ele disse, todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, que nós de fato possamos pensar no grande privilégio que nós temos, de sermos usados por Deus para a realização da sua obra. Um trabalho que os anjos anelavam por fazer, mas Deus quis usar a mim
e a você, como instrumento nas suas mãos para a realização da sua obra. Mas que nós tenhamos fidelidade, que nós possamos cumprir cabalmente essa missão que Deus nos deu, e através de nós cumprirmos essa missão, o nome do Senhor será honrado, glorificado por nós, através de nós. Que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Amém.